Em meio à pesquisa dele, ele começou a descobrir várias coisas e ele acabou descobrindo um artigo científico que ele decifrou como obscuro. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, antes de mais nada, já se inscreve, já deixa o like que ajuda bastante. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo e bora pro vídeo de hoje. Em meados de 1980, Robert Shafran, que era conhecido como Bob, iria começar um curso na faculdade comunitária de Sullivan. Então, ele dirigiu da casa dele até a faculdade, cerca de 180 quilômetros, e logo quando ele chegou, ele já foi muito bem recebido, o que ele achou estranho, porque era a primeira vez na faculdade, ele nunca tinha passado por isso nas escolas, então todo mundo chegava e cumprimentava ele, falava, bem-vindo, que legal que você está aqui. Chegou até uma menina a beijar ele achou totalmente estranho e as pessoas começaram a chamar ele de Ed pra cá, Ed pra lá, e ele falava, mas eu não me chamo Ed, meu nome é Bob. E ficou assim, essa dúvida no ar, até que ele chegou no dormitório dele e em seguida ele sentiu que tinha alguém abrindo a porta e quando ele virou, era Michael, que era amigo do Ed. E ele foi lá para comprovar o que realmente estavam falando e ele ficou, tipo, espantado, ele ficou paralisado porque ele não acreditava na semelhança e porque ele era igualzinho um amigo dele. E aí ele começou a perguntar se ele era adotado, ele disse que sim. Perguntou qual a data de nascimento dele, ele respondeu que era 12 de julho de 1961. E ele falou pro Bob, você tem um irmão gêmeo. E os dois ficaram assim, desesperados e logo correram para uma cabine telefônica. E o Michael já ligou pro Ed falando, você não vai acreditar o que está acontecendo. E o Bob pegou o telefone e começou a falar, tem muita gente aqui me confundindo com você. E o Ed respondeu, eu já estou sabendo porque já me ligaram contando. E aí o Bob perguntou pro Ed se ele era adotado, ele disse que sim. Que dia que ele tinha nascido era o mesmo que o Bob. E se ele foi adotado pela agência Louise Wise Services e ele comprovou. Nisso eles ficaram desesperados e foram direto para lá, então pegaram o carro e dirigiram por cerca de 2 horas e chegaram na casa do Ed. Antes mesmo deles tocarem a campainha, a porta já abriu e era o Ed. Então Michael diz que é como se fosse um espelho. Era inacreditável, eles eram exatamente iguais, era praticamente a mesma pessoa, os movimentos eram iguais, um ia para o lado, ele ia para o mesmo lado, eles tinham os mesmos trejeitos, os mesmos gestos e foi instantâneo assim. E essa notícia era tão incrível que se espalhou por vários lugares até chegar ao jornal, onde o jornalista Howard Schneider, ele falou que não acreditava que isso podia ser real, então ele mandou uma pessoa até lá, até a faculdade, até o local onde eles estavam, para fazer uma averiguação, para ver se realmente era aquilo, e realmente foi constatado de que eles eram gêmeos idênticos, separados no nascimento e adotados por famílias totalmente diferentes. Então a história deles saiu no jornal, que percorreu praticamente o país inteiro. Então o Alan, que é amigo do David, pegou o jornal e foi mostrar para o David o que ele tinha visto, que era inacreditável, e o David ficou olhando e ele não conseguia ainda assimilar o que estava acontecendo, porque eram pessoas idênticas a ele, e ele ficou, mas como que isso é possível? Então eles logo conseguiram o telefone da mãe do Ed e ligaram para ela. Ele perguntou se o Ed estava em casa, ela disse que não. Aí ele falou para ela, você não vai acreditar, mas eu estou olhando para o jornal aqui e eu estou vendo 2 de mim. E aí ele disse que a mãe do Ed ficou muda e então parece que ela, não sei se ela desmaiou ou alguma coisa do tipo, e o telefone desligou e então eles se conheceram pessoalmente e foi uma coisa incrível, porque parece que eles já se conheciam desde sempre, não tinha aquele estranhamento de se conhecer pela primeira vez uma pessoa nova. Eles tinham os mesmos trejeitos, eles completavam a frase um do outro, eles se completavam de todas as formas. E eles não se desgrudavam mais, então eles se tornaram realmente irmãos, que eles eram. E disseram que é como se eles pertencessem um ao outro, que eles logo tiveram a química no primeiro momento que eles se conheceram.
E depois disso, eles não se largaram mais. E a notícia do terceiro irmão logo se tornou famosa. Como que isso poderia acontecer? Uma coisa inacreditável, uma coisa que não era comum acontecer. Então eles ficaram muito famosos, eles apareceram em vários jornais, no New York Times, eles apareceram em vários programas de televisão, eles eram muito famosos. Então eles falaram que eles tinham o mesmo gosto para roupa, para comida, para mulher, para cigarro, eles fumavam o mesmo cigarro. Eles disseram que os três fizeram luta no colegial. Um completava a frase do outro, eles tinham o mesmo jeito, eles se vestiam do mesmo jeito. E não dava para saber quem era quem. Eles eram exatamente iguais. E um fato muito curioso é que os três tinham uma irmã que era mais velha e elas tinham exatamente a mesma idade uma da outra. Na época elas tinham 21 anos. Então essa era uma coincidência muito esquisita também. Trigêmeos separados com irmãs adotivas da mesma idade. Bob foi adotado por uma família rica. O pai era médico e a mãe era advogada, e eles moravam no bairro mais privilegiado do país. O Ed ele foi adotado por uma família de classe média. O pai era professor e eles moravam num bairro de classe média alta. Já David foi adotado por uma família de imigrantes. Eles tinham uma loja no subúrbio e diziam que os pais deles eram umas pessoas muito boas, mas eram de um poder aquisitivo menor do que a de David e a do Bob. As famílias disseram que elas não tinham a menor ideia de que os meninos tinham irmãos gêmeos, que essa informação foi totalmente negada pela agência, então para eles era só um bebê e tudo bem. Cada um morava mais ou menos cerca de 160, 180 quilômetros de distância um do outro, então era bem possível que eles nem se encontrassem, só que o destino decidiu fazer outra coisa, ainda bem. E um fato curioso também é que todos os pais dos trigêmeos disseram que quando bebês eles costumavam bater a cabeça na parede ou no berço e até desmaiar ou prender a respiração até desmaiar e ninguém sabia o porquê. Às vezes achava que era para chamar atenção, só que com esse relato de que os três faziam isso, entende-se que eles estavam sentindo a falta um do outro. A agência Louise Wise Service era uma instituição nova-iorquina e ela foi fundada em 1916. Ela era supervisionada pela elite social, financeira e política de Nova York. Era a maior agência de adoção da Costa Leste, principalmente se tratando de bebês judeus. Em certo momento, os pais decidiram ir até a agência para fazer uma reunião e esclarecer o porquê dessa situação de terem separado os trigêmeos. E nessa reunião, quando foram perguntados se eles haviam realmente separado, eles disseram que sim, e eles simplesmente justificaram que eles separaram porque era muito difícil alguma família adotar trigêmeos, então eles separaram porque um bebê era muito mais fácil de ser adotado. Em contrapartida, o pai do David disse que se ele soubesse que os três estavam para adoção, ele teria adotado os três. Mas aí a reunião se deu por encerrada e não aconteceu mais nada, não deram mais nenhuma informação e eles foram embora. Mas não contentes, os pais dos meninos tentaram entrar com um processo contra a agência por ter omitido as informações, né, e ter separado os meninos. Porém, todos os advogados em curto prazo, eles logo desistiam do caso e eles alegavam que eles não poderiam dar continuidade porque muitos dos seus associados estavam numa fila de adoção nessa agência, que era considerada a melhor, então eles não queriam estragar essa oportunidade. Então, nenhum dos advogados pegaram o caso deles, então ficou por isso mesmo, eles não conseguiram entrar com processo nenhum. Mas enquanto os pais estavam preocupados com essa situação da adoção, de que eles haviam separado, os irmãos não estavam preocupados com isso. Então eles estavam curtindo muito, porque eles estavam muito famosos, eles apareciam em todas as mídias, então todo mundo conhecia eles. Então eles estavam aproveitando cada momento. Eles até chegaram a comprar um apartamento juntos em Nova York. Tava uma vida maravilhosa para eles. E em um certo momento eles estavam em Nova York e viram que estava sendo gravado um filme. E um dos diretores viu os três e já conhecia a história deles e aí perguntou se eles queriam participar do filme deles, uma ponta no filme dele. E ele, claro, que eles concordaram.
Então eles foram participar do filme, eles não falaram nada, eles ficaram apenas parados enquanto uma mulher passava. E esse era o filme Procura-se Susan Desesperadamente. No fim das contas, eles não sabiam quem era a atriz que havia passado por eles, e ela ficava olhando pra eles, porque eles ficavam meio que paquerando ela. E aí depois eles descobriram que era a Madonna. Em certo momento, o Ed, ele instigou os irmãos a procurar pela mãe biológica, apenas para conhecer, saber o que havia acontecido, enfim. Então eles foram até a biblioteca pública, que lá tinha todos os registros de nascimento dos bebês da época, e em cerca de 2 horas eles acharam. Então encontraram o sobrenome da mãe e aí eles conseguiram marcar o encontro com ela num bar. Então ela contou que ela tinha apenas 19 anos e que foi uma noite apenas que tinha acontecido na formatura e ela não tinha condições de criar eles, então ela decidiu colocar para adoção. Só que em nenhum momento achou que iam ser separados, mas aí eles não continuaram com contato, foi só aquela vez, era mais para ter uma curiosidade, né, para saber o que tinha acontecido de fato. Eles não tinham nenhum rancor, nenhuma raiva, afinal eles gostavam e amavam os pais adotivos. Ficou por isso mesmo, conheceram e aí cada um foi pro seu lado e aí eles não se viram mais. Aproveitando a fama que eles tinham conseguido, eles decidiram abrir um restaurante em Nova York que se chamava Os Trigêmeos e foi um sucesso absoluto, sempre estava cheio, era fila para entrar e logo no primeiro ano eles lucraram cerca de $1 milhão. Nos anos 90, o jornalista Lawrence Wright começou a escrever uma matéria para o New York Times sobre gêmeos separados no nascimento. Em meio à pesquisa dele, ele começou a descobrir várias coisas e ele acabou descobrindo um artigo científico que ele decifrou como obscuro, que se chamava o estudo psicanalítico da criança. E se tratava de uma pesquisa secreta de gêmeos idênticos separados no nascimento. E o que ele mais achou estranho e intrigante foi que todos os bebês da pesquisa dele tinham vindo da mesma agência, que era a Louise Wise Service. Então logo ele começou a entrar em contato com os trigêmeos e contar o que ele havia descoberto. Depois dessa informação, os trigêmeos começaram a se lembrar de que pessoas estranhas iam até as suas casas, era coisa de uma vez por mês mais ou menos, fazer um estudo. Eles ficavam analisando as crianças, então tudo que eles faziam, eles analisavam, ficavam sentados, às vezes eles filmavam, às vezes eles só anotavam, então faziam teste de QI, de personalidade, então dava brinquedo para montar ou fazia pergunta e eles respondiam, mas eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Os pais já foram informados que isso iria acontecer, porque era um estudo de acompanhamento de adoção que fazia parte agora da adoção de crianças. Então eles também não desconfiaram de nada, eles deixavam eles entrarem, ficavam olhando as crianças, então ele olhava um, depois ele seguia para a casa do outro. Então assim, os pesquisadores falaram que era até estranho, que ele via a criança e ele dava vontade de falar, eu acabei de ver seu irmão faz a mesma coisa. Então parece que não tinha nenhum remorso, nenhuma coisa. Então era secreto. Ninguém sabia, somente que estava lá na pesquisa. Então ficava olhando as crianças e anotando tudo para talvez depois fazer uma comparação entre as personalidades, testes de QI, inteligência e tudo mais. Em consequência de todos esses fatos, o jornalista Howard descobriu que haviam mais pares de gêmeos separados no nascimento e que todos eles eram acompanhados pela equipe do Peter Neubauer, que era um dos responsáveis pela agência de adoção. Acreditam que cerca de 6 a 8 pares de gêmeos foram separados no nascimento. Após sair esse artigo, 2 irmãs se reencontraram, também foram adotadas pela Louise Wise. Então elas se encontraram e havia algumas coincidências também. Então elas eram exatamente iguais, óbvio, mas elas haviam sofrido depressão, elas tinham cursado cinema, elas tinham os mesmos trejeitos também e também havia alguns processos psicológicos que elas haviam passado na adolescência. Com o passar dos anos, a convivência entre os três já não estava muito boa,
Afinal, eles também trabalhavam juntos, então o Bob decidiu deixar a sociedade do restaurante e isso deixou os irmãos muito frustrados e tristes pela situação. Então, o Ed, após isso, ele começou a desenvolver um comportamento diferente. Ele não aceitava isso, porque ele é o que mais queria a união dos três e das famílias, porque eles já tinham casado, alguns já tinham filhos. Então ele sempre quis manter essa união entre eles. E a partir do momento que o Bob deixou a sociedade, então eles ficaram um pouco mais separados. O Ed começou a desenvolver um comportamento diferente, então ele chegou a ligar para pessoas que há anos não falava, mas ele ligava cerca de 2 horas da manhã. E por fim descobriram que ele havia desenvolvido um distúrbio bipolar. E então acharam melhor internar o Ed e ele ficou internado por 3 semanas numa clínica psiquiátrica para ver se ele conseguia melhorar a situação dele e a convivência com as pessoas também. Ainda nessa linha de algum distúrbio psicológico, depressão, foi informado por eles que os 3 tinham tido depressão na adolescência e que eles haviam passado por um processo psicológico. Surgiram também especulações de que a separação dos gêmeos idênticos era também um estudo dos pais. Então, todas as crianças que foram separadas era que os pais haviam algum tipo de transtorno mental ou esquizofrenia. Então, eles queriam saber se era um problema hereditário. Então, não era somente a questão de separar gêmeos idênticos para saber se eles iam se comportar de maneiras iguais ou diferentes em famílias totalmente diferentes, de classes diferentes. Mas também isso nunca foi comprovado. Era apenas uma teoria. Assim que o Ed foi liberado da clínica, o David estava no restaurante e acreditava que ele ia para lá para começar a trabalhar e tudo mais. Como ele não foi para lá, ele ligou para a esposa dele e perguntou se o carro do Ed estava na garagem, afinal eles moravam um na frente do outro. E ela confirmou, falou que estava, e se ele queria que ela fosse lá ver o que tinha acontecido. Ele falou, por favor, vai dar uma olhada, ver se está tudo bem. Nisso ela foi para lá e logo em seguida ligou pro David, falou que ele deveria voltar para casa imediatamente e não deu mais explicações. Então o David logo em seguida já foi correndo para casa. Quando ele chegou, tinham carros da polícia, ambulância parados. E ele saiu do carro desesperado, não fechou a porta, não fechou nada. Quis entrar na casa, só que o policial não deixou, falou que ele não queria ver aquilo. Então logo ele soube que o Ed tinha cometido suicídio. Ele ligou imediatamente para o Bob para contar o que havia acontecido, só que antes mesmo dele falar, o Bob já sentiu e já sabia o que tinha acontecido com o Ed. Em algumas pesquisas, eles constataram de que pares de irmãos idênticos separados, havia mais de um caso em que um deles havia cometido suicídio. Agora, eles não sabem dizer se isso foi uma coincidência. O estudo feito com todos esses gêmeos e trigêmeos separados no nascimento está guardado num arquivo na Universidade de Yale e ele não pode ter acesso absolutamente por ninguém até 2066. E para qualquer pessoa ou pesquisador que queira ter acesso a esse documento, a esse material antes de 2066, eles precisam de uma autorização do Conselho Judaico de Serviços Familiares. A agência de adoção foi fechada e até hoje o estudo não foi divulgado, então ninguém sabe exatamente qual foi o resultado desse estudo todo e da separação, porque ninguém fala, então está sob sigilo absoluto. Os trigêmeos até conseguiram uma autorização para verificar todo esse estudo realizado, porém eles têm certeza de que o estudo foi editado e de que algumas informações não estão lá. Então, assim, são mais de 10.000 páginas e não necessariamente está tudo lá. Eles podem ler as 10.000 páginas, mas também não pode ter... Eles podem ficar por isso mesmo, não tem nenhum resultado de tudo isso que eles passaram.
É complicado porque os gêmeos estudados, eles mesmos falaram que se tinham como ratos de laboratório, que eles estavam lá para ser analisados e dar algum tipo de resposta para essas pessoas. Em nenhum momento eles pensaram o que eles poderiam sentir, a falta que o irmão está fazendo, porque dizem em estudo que a ligação entre gêmeos idênticos é muito forte. Então, parece, eu acho que talvez eles até sentiam, quando eles eram crianças, que estava faltando alguma coisa, né? Quando ele era criança, eles dormiam juntos, eles ficavam juntos, eles dividiram a barriga juntos, então eles sabiam que tinha alguém ali, né? E quando foram separados, lógico que a gente acaba esquecendo que a gente viveu quando era criança, bebê e tudo mais, mas é uma maldade que fizeram. E até hoje ninguém foi punido e ficou por isso mesmo, o estudo ninguém fala nada, não foi comprovado e não tem o porquê de ele ter feito isso também, então ficou tudo nas entrelinhas. É bem complicado, a gente espera que esse tipo de coisa não aconteça, mas não sabe o poder do ser humano, né? Bom, mas é isso aí, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal e não perca que toda semana tem um vídeo novo. Então é isso aí, beijos e tchau, tchau.